eu queria compartilhar um texto e te dar uma notícia bem legal. Talvez você já até ouviu o que eu vou falar para você agora, mas os lembretes que nós iremos aprender e iremos relembrar, com certeza farão a diferença na nossa vida. O texto que eu quero ler para você está no livro de Gênesis. E se você não sabe o que é Gênesis, significa princípio, início. Eu acredito e eu imagino que muitos que me ouvem também, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela contém histórias, conselhos incríveis, ensinamentos. E hoje, deixa eu te contar uma coisa interessante. Capítulo 1, versículo 1 em diante diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há muitas controvérsias, alguns dizendo que Deus talvez não tenha criado tudo isso. Você já estudou muito sobre teorias acerca da criação. E não será o meu objetivo hoje falar sobre a criação em si, mas deste início que a Bíblia nos relata. O texto diz que no princípio, antes de tudo, antes deste mundo ser como você conhece hoje, a terra estava completamente sem forma, estava vazia, havia um completo caos, mas Deus se fazia presente ali e agora Ele passa a modelar a terra, dar forma para ela, separar águas, criar as plantas, os animais, criar inclusive eu e você, o primeiro casal, Adão e Eva, e preparar um ambiente muito especial para aquela primeira família, para aquele primeiro casal iniciar o seu convívio. E antes que eu fale um pouquinho sobre esse casal ou desse aspecto da criação, eu gosto de lembrar de uma coisa que traz muito conforto para a minha vida e que com certeza pode trazer conforto para você também. A história diz que nesse princípio, nesse início meio que caótico e turbulento, Deus estava lá. E logo depois de alguns minutos, horas, não sei, mas nesse período houve paz, as coisas começaram a criar forma, dar forma, tudo isso por sua palavra. E a terra se tornou bela, perfeita, um ambiente agradável. Será que eu estou falando para você hoje? E você fala assim, olha, legal você falar isso, hein, Gabriel? A minha vida está bem parecida, meio que sem forma, vazia, sem muito sentido. Hoje eu passei o dia inteiro zapeando, sentei aqui, sem muita coisa o que fazer. Na verdade, bastante coisas até tenho para fazer, mas sem motivação, sem ânimo. Será que você não está trabalhando demais? A fadiga, o cansaço da semana tem te impedido de avançar? Será que você não está trazendo sobre si um acúmulo tão gigantesco de trabalho, de atividades e tem vindo alguns entraves que têm impedido de você continuar crescendo e se desenvolvendo? Será que nós não estamos esquecendo que nós não estamos sozinhos nesse mundo tão caótico e complexo? Sabe? Se Deus foi capaz de dar forma a esse mundo, se Ele foi capaz de dar forma e tornar aquilo que era vazio algo muito belo, algo incrível, o que Ele pode fazer por mim e por você? O que Ele pode realizar na sua vida? Sabe, eu queria dar alguns conselhos para você, alguns pensamentos importantes e eu queria que você, quem sabe, anotasse aí na sua casa, quem sabe no bloquinho de nota do celular, num papel, tentasse memorizar talvez. E com certeza isso vai te ajudar muito. Primeira coisa que você tem que lembrar: Deus é o Criador e mantenedor. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Inclusive, Ele criou você. Ele conhece muito bem como funciona o seu corpo, sabe das suas necessidades e Ele tem conselhos importantes para você sobre os cuidados desse corpo, sobre os cuidados da sua vida, sobre a sua saúde física, emocional e espiritual. Ele deixou a Bíblia com informações incríveis que podem nos ajudar nessa trajetória, nos ajudar a crescer e aprender como viver melhor e viver com mais qualidade. Segunda coisa interessante que você precisa lembrar é que Ele não criou e te abandonou. Ele se preocupa com esse mundo, Ele se preocupa com você. Ele está
atento às suas necessidades e antes você se pergunte, a minha não, porque eu passo por isso ou por aquilo. Deixa eu te falar, Deus nem sempre nos dá aquilo que nós queremos, mas nos dá aquilo que precisamos. E você não pode se isentar das escolhas que você temos feitos. Às vezes nós sabemos de direcionamento, mas fazemos escolhas e infelizmente colhemos as consequências disso. Outra coisa que eu queria lembrar, baseada nesse texto, se ele foi capaz de revolucionar, de mudar esse mundo, dar forma a esse planeta vazio, e hoje ainda, apesar do pecado, podemos encontrar coisas extraordinárias e belas, ele pode fazer o mesmo na sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Não importa quais sejam os seus problemas, não importa quais sejam os seus desafios, Ele pode entrar na sua casa, entrar na sua vida e fazer tudo novo de novo. Não é incrível? Que boa notícia, hein? Talvez você ligou a TV esperando eu falar do aumento, diminuição do valor do combustível, ou quem sabe sobre algum aspecto cenário político, ou de alguma informação de saúde, mas eu estou te dando a notícia mais importante do seu dia. Deus cuida de você, está preocupado com você, quer cuidar de você, dá forma para a sua vida, mesmo que você se sinta completamente vazio. Ele fortalece quem se sente fraco, Ele sustenta aqueles que estão abatidos. Ele é o nosso auxílio constante, Ele é presente. Lembra do texto que nós lemos? Diz que quando o mundo estava sem forma vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Deus estava lá para dar forma, Ele estava lá no início, estar durante todo o período da história, estará com você até o final. Agora nós podemos fazer escolhas. Podemos, por exemplo, aprender mais sobre esse Deus. Eu quero até desafiar você a estudar a sua Bíblia aí, aprender mais sobre Ele, conhecer mais sobre as histórias. Eu não estou te convidando para fazer parte de nenhuma denominação evangélica ou coisa parecida. E se você faz parte já, parabéns, que ótimo. Mas não é esse o contexto. Estou te convidando para estudar a Bíblia, em sua essência, conhecer mais sobre Deus, a ouvir as histórias, aprender o que Ele te diz, a se atentar aos seus conselhos, a meditar em sua palavra. Sabe, eu li apenas 2 versículos da Bíblia para você, eu falei apenas sobre esse início tão pequeno, e quanto mais ainda Ele tem para nos ensinar, quanto mais Ele tem ainda para nos dizer, quanto nós temos para aprender ainda sobre esse Deus que às vezes é tão misterioso, ao mesmo tempo que Ele é tão presente. Ao mesmo tempo que às vezes parecemos que estamos sozinhos, angustiados e ficamos buscando auxílio e parece que Ele nos ouve, ao mesmo tempo vemos que a sua mão está conosco e somos livrados, protegidos. Não é que Deus nos ame em algum momento e nos deixe de amar em outro momento, mas sabe, em todo instante Ele tem tentado chamar a minha e a sua atenção, a lembrar que Ele é o Criador. Deixa eu te dizer uma outra coisa para você. Você precisa fazer uma pausa no seu tempo, é verdade. Tirar algum momento para meditar, refletir, organizar as ideias. E quando eu falo assim, dar uma pausa, desliga por alguns minutos o celular. Sai um pouquinho da rede social. Sabe, ouve uma música que você gosta, de preferência bem tranquila. Leia um pouquinho. 1 minuto, 2, 3 minutos. Para refletir. Descanse a sua mente e o seu corpo. Busque atividades saudáveis. Quem sabe, põe um fonezinho de ouvido, coloca aquela playlist que você ama e sai para fazer uma caminhada. Para alguns minutos e começa a observar a natureza. Veja a beleza dos pássaros, a força de uma grande castanheira, tronco gigantesco, árvore frondosa, bonita, com frutos incríveis. Olhe as asas de uma borboleta. Para um pouquinho, olhe para as nuvens do céu. Veja tudo aquilo que Deus fez para você e por você. Olha para si mesmo
e veja a complexidade do nosso corpo. Veja o tamanho desse universo. Observe que tudo foi criado por Deus, para você, para o seu cuidado. Deus encheu esse mundo de alegria e de beleza. Infelizmente, o pecado trouxe dor e sofrimento. Hoje, eu tenho certeza que estou falando para pessoas que estão vazias, sem formas, um tremendo caos, como estava a terra lá no princípio. Mas eu quero dizer, se você permitir Deus entrar na sua vida, Ele vai transformar e fazer a diferença. Ele sim pode fazer a diferença. Ele pode mudar você por completo. Permita que Ele faça isso. Permita que Ele entre em seu coração, que pode estar vazio, e que Ele preencha todos os espaços. Há um grande historiador, líder cristão, John Hus, você já deve ter ouvido falar sobre ele em algum momento. Ele diz que no coração do homem há um grande vazio, mas muito grande, e que nada pode preencher esse vazio, porque esse vazio é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. Tem um autor, Charles Spurgeon, foi considerado príncipe dos pregadores no século passado, século XVIII, século XVII. E certo momento, conta essa história, que ele foi visitar uma senhora. Estava muito enferma, à beira da morte, sem muitas perspectivas e esperança. E ele se aproximou do leito daquela mulher, conversou com ela e orar por ela. E viu que atrás da sua cama havia um quadro, uma moldura, e na moldura um documento. E ele olhou para aquele documento e perguntou: de onde veio esse papel? Ela diz: olha, eu por mais de 20, 30 anos trabalhei para uma pessoa muito importante aqui. Homem muito poderoso, fazendeiro, e que no final da sua vida, porque eu cuidei dele até o final, e ele estava sozinho, sem parentes, sem amigos, ele me deu esse documento, e eu achei esse papel tão bonito, e eu emoldurei e eu guardei, eu coloquei aqui na minha mesa, na minha sala, e já está aqui há mais de 15, 20 anos. E o pregador olhou para ela e falou assim: você sabe o que tem nesse documento? Ela falou assim: não, eu não sei ler, eu não sei o que tem aqui. Ele falou assim: olha, aqui é um testamento, ou parte dele. E aqui está escrito que você era herdeira de boa parte da fortuna dele. Quem sabe alguém pode dar agora um sorriso e dizer assim: meu Deus, mas o que aconteceu? Como é que alguém vai moldurar um testamento e guardar por tantos anos? Pois é. Deixa eu te mostrar um outro. Você sabe o que é isso? Bíblia. Pois é um testamento. O Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que é dono de todas as coisas, Ele inspirou homens a escrever o que está aqui. Ele deixou promessas para mim e para você. Mas sabe o que fazemos com a Bíblia? Guardamos na estante, está aí perto da televisão, está junto com alguns outros livros velhos, quem sabe está parado, aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, e nós não nos apossamos, não usufruímos das bênçãos que possui neste livro. Ela vai continuar guardada na sua estante, na sua mesa? Ela vai ser uma moldura de uma herança que está na sua parede? Ou você vai desfrutar dessas bênçãos? Descanse no Senhor. Aproveite essa sexta-feira à noite, aproveite o sábado. Reflita naquilo que Ele diz para você. Tire um tempo para descansar. Que Deus abençoe você e que nós tenhamos outros encontros como este para refletirmos na palavra de Deus.